Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. No vídeo de hoje venho trazer para vocês a resolução da questão 7 da prova do ITA de 2020 da segunda fase. Questão essa que trabalhou o conjunto dos números complexos de uma maneira nada convencional, uma maneira bem hard aqui. E a questão ela diz o seguinte: seja H o hexágono do plano do arco de Gauss, cujo vértice são as raízes do polinômio. Ok. Não vou ler o polinômio aqui. Determine Z pertencente aos complexos, sabendo que o conjunto M formado pelas multiplicações de Z por X, ou seja, pelas raízes desse polinômio, beleza, hein? É um hexágono que possui V1, V2 e V3 como sendo três vértices consecutivos. Aqui eu fiz uma ilustração de como que é o problema, daqui a pouco eu vou contar cada um desses valores que estão aqui, mas vamos lá. Primeira coisa, vamos determinar as raízes do P de x. Para a gente determinar as raízes do P de x, basta a gente fazer P de x igual a zero. Então, P de x igual a zero. Então, o que a gente tem aqui? Vai ficar x menos a raiz de 3 elevado à sexta mais 64 igual a quanto? Igual a zero. É claro que a gente não vai desenvolver isso daqui, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma mudança de variável. Eu vou pegar o x menos a raiz de 3 e vou chamar de a. Então, isso daqui eu vou chamar de a. Então, o que vai acontecer? A elevado à sexta mais 64 é igual a zero. Então, significa que a elevado à sexta é igual a menos 64. Então, nós precisamos encontrar as raízes sextas do menos 64. Como a gente está no conjunto dos números complexos, nós teremos aqui 6 raízes. E essas raízes vão estar, são o centro de uma circunferência. E essas raízes, melhor dizendo, estão numa circunferência com centro na origem. E aí é interessante a gente fazer o seguinte, então, basta a gente descobrir uma. Então, para determinar essa uma, eu posso, por exemplo, ali como é um número real, eu posso extrair a sua raiz. Então, ficaria a raiz sexta de menos o 64. Se eu pegar o 64 e fatorar, ele é 2 a sexta. Então, isso aqui vai ficar raiz sexta de quem? De menos 2 elevado a sexta. Chique 10, né? Então, significa que essa raiz aqui vai ser quem? Ela vai ser 2i. Então, uma raiz que eu já conheço, ela será igual a 2i nessa equação desse a. Então, o que a gente precisaria fazer? Olhar para todas as outras. E é interessante o seguinte, essa daqui a gente pode olhar como sendo duas vezes, o quê? O cosseno de 90 graus mais i vezes quem? Vezes o seno de 90 graus. Porque se a gente for pensar no plano de Argand de Gauss, essa raiz 2i, então é como se a gente estivesse pensando assim, então vamos imaginar o eixo y aí e o eixo x, a raiz 2i está aqui. Então, como eu disse para vocês, todas as outras estarão no centro de uma circunferência com raio 2. Olha só que legal. Então, por exemplo, se a gente for pegar 360 graus e dividir por 6, porque é um hexágono, isso aqui dá um total de quanto? De 60 graus. Então, uma raiz está a 60 graus de distância uma da outra. Como aqui nós temos o ângulo de 90 graus, porque o 2i está aqui em cima, então uma outra raiz poderia olhar que ela está aqui a 30 graus, voltando aqui 60 graus, então ela é a do 30 graus, aí a outra a gente pode olhar pensando, 90 mais 60, então 90 mais 60 vai dar o quê? Vai dar 150, depois 150 mais 60, quanto que vai dar 150 mais 60? Vai dar 210, depois aqui a gente vai ter o 270 e depois aqui 270, 330. Então, por exemplo, as raízes dessa equação aqui que a gente está resolvendo em A são esses vértices aqui. E a gente já descobriu um, por isso que eu falei para vocês, basta a gente determinar um, os outros ficam chique de serem determinados. Como que a gente faz isso? Então, por exemplo, vamos chamar aqui de A0 a primeira raiz como sendo aquela do ângulo de 30 graus que eu acabei de falar para vocês. Então, ela vai ser 2 vezes quem? O cosseno de 30 mais i vezes quem? O seno de 30 graus. Chique 10. Então, o cosseno de 30, pessoal, ele vale quanto? Ele vale raiz de 3 sobre 2. Na hora que eu multiplicar, vai ficar só o raiz de 3. Então, aqui vai ficar raiz de 3 e aqui vai ficar o seno de 30 é meio. Na hora que eu multiplicar por 2, vai ficar só o i. Então, raiz de 3 mais i. Beleza. Aí nós temos aqui, eu vou chamar de A1, essa que a gente acabou de encontrar lá no comecinho do exercício, que seria o 2i, tá bom? Então, e aí no caso, vamos lá. Aí nós temos aqui, eu vou chamar de A2, quem vai ser o A2? O A2, basta eu pegar a de 90 graus, como eu disse para vocês, e rotacionar mais 60. Então, ela vai ficar 2 vezes quem? O cosseno de 150 graus, mais i vezes quem? O seno de 150 graus.
Se você quiser acompanhar minha super maratona, né, que eu fiz a respeito, né, meus aulões, que envolveu o conjunto dos números complexos, para você entender assim, ó, a fina estampa de como é que a gente está fazendo essas continhas aqui, deixo para você o card das nossas aulas de números complexos, que está imperdível, cara. Você vai aprender muita coisa bacana em um nível muito legal. Então, no caso aqui, né, eu fiz 90 mais 60, então 90 mais 60 dá 150. O cosseno de 150, ele é igual ao cosseno de 30, então ele é menos vai dar menos a raiz de 3 sobre 2, então aqui vai ficar menos raiz de 3. Então, menos a raiz de 3, o seno de 150 é igual ao seno de 30, então aqui vai ficar mais i. Aí depois nós temos aqui o A4, que seria pegar o 150 e rotacionar mais 60, que vai dar o 210. Então vai ficar duas vezes quem? O cosseno de 210 mais i vezes o seno de quem? De 210. E aí, no caso, né, o cosseno e o seno são números negativos. O cosseno de 210 ele é igual ao cosseno de 30, então aqui vai ficar também menos a raiz de 3 sobre 2. Como eu estou multiplicando por 2, fica só o raiz de 3. E o seno de 210 ele vai ficar igual ao seno de 30, só que negativo. Então, menos meio, então aqui vai ficar menos i. Então, beleza, chegou aqui nessa nossa parte. Depois, agora, nós temos aqui a quinta raiz, né? A última raiz. Eu pulei aqui o A3, né? Então, deixa eu só corrigir aqui, eu já estava falando nossa quinta raiz, né? Então, esse daqui para nós é o nosso A3. Então, aqui para a gente seria o A3. Então, agora eu vou encontrar o A4. Então, a nossa quinta raiz aqui, ou seja, ela é duas vezes, só pegar 210 e rotacionar. No caso, se eu pegar 210 e rotacionar, vai dar 270. 270 vai ficar cosseno de 270 é 0, o seno de 270 é menos 1. Então, aqui vai ficar menos i. Então, essa outra raiz aqui é menos 2i. Chique 10. E a última raiz, que eu vou chamar aqui de A5, ela vai ser duas vezes, né? 270 mais 60 dá 330. Duas vezes o cosseno de 330 graus, mais i vezes o seno de 330 graus. Tá bom, o cosseno de 330, pessoal, ele vale raiz de 3 sobre 2, então multiplicando por 2 aqui vai ficar só o raiz de 3. O seno de 330 ele vale menos meio, multiplicando por 2 vai ficar menos i. Então, ok. Então eu acabei encontrando aqui todas as minhas raízes, ou seja, todos os meus valores de a. Mas lembra que a gente fez que a ele era igual a x, né, menos raiz de 3? Então o que isso significa? Para a gente encontrar realmente a solução dessa equação, basta a gente pegar cada uma dessas raízes aqui e somar raiz de 3. Então, por exemplo, aqui eu vou chamar de x0, quem vai ser o x0? Essa raiz, né, mais raiz de 3, ou seja, 2 raiz de 3 mais i. Essa daqui, mesma coisa, basta a gente somar a raiz de 3. Então, vai ficar raiz de 3 mais 2i. Vou chamar essa daqui de x1. Essa daqui, então, vou gerar a minha x2. Se eu somar a raiz de 3, vai sobrar só o i. Essa daqui também eu vou chamar aqui, no caso, de x3. Se eu somar o raiz de 3, vai sobrar só o menos i. Beleza pura, não me abandona, hein? Agora, essa daqui, se eu somar o raiz de 3, então vai ficar raiz de 3 menos 2i. E para finalizar, essa daqui vai ficar 2 raiz de 3 menos i, como sendo as nossas raízes. Então, o que acontece? E essa daqui, né, só vamos dar o nome aos bois de novo. Então, isso aqui é igual ao x4 e esse aqui é igual a quem? Ao x5. Ok, então o que vai acontecer? Olha só, esse cara é esse valorzinho aqui, ó. Este daqui seria para a gente o nosso x0. Esse daqui, pessoal, ele é o nosso x1. Aqui vai ser o nosso x2, então esse cara aqui é o nosso x2. Esse aqui é o nosso x3, esse aqui é o nosso x4 e esse aqui é o quê? O nosso x5. O fato da gente começar de zero, né, é justamente por causa da fórmula, zero na primeira volta ainda, então, quer dizer, eu não dei nenhuma volta, então eu estou no meu start aqui, por isso que a gente começa no x0. Mas você poderia começar no x1 sem problema, sem medo de ser feliz. Ok? E aí, no caso, então, a gente apenas fez uma translação. Agora que vem, né, a parte interessante do exercício, que é o que ele justamente pede para a gente. Eu preciso saber que número que eu multiplico por alguém daqui, né, melhor dizendo, né, por alguém, né, por 3 números aqui, que gera quem? O V1, o V2 e o V3, onde o V1, o V2 e o V3 são esses caras que ele deu ali no enunciado para a gente, ok? O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar aquela apagada aqui, né, para ficar chique, para a gente fazer a segunda parte das nossas continhas. Ó, então, vem comigo. Então, vamos só colocar aqui, né, então o x0, ele para a gente, ele vale 2
raiz de 3 mais i. Esse daqui vale só o raiz de 3 mais 2i, então esse aqui é o raiz de 3 mais 2i. Esse aqui para a gente é o meu i, esse aqui para a gente é o menos i. Esse daqui que é o x4, ele vale raiz de 3 menos o 2i. E por fim aqui o x5 que vale quem? 2 raiz de 3 e aí no caso o menos i, tá bom? Então é isso que nós temos aqui como as nossas referências. Olha só que interessante agora, vamos lá, vem comigo. Agora, pessoal, a gente precisa determinar, como eu disse, né, a gente precisa encontrar esse valor de z que multiplicado por esses elementos geram esses 3 vértices consecutivos. O que a gente poderia imaginar? Por exemplo, se você for ver, no caso, o que acontece? Esse hexágono, na hora que a gente está trabalhando com esse hexágono original, a gente vai gerar um novo hexágono, aqui eu só desenhei, né, dois lados dele. O que aconteceu? Primeiro, esse hexágono, né, o raio dele foi esticado e ele teve uma rotação. Então, se você for perceber, esse hexágono ele tem aqui ó, a origem como sendo um ponto de referência. O que vai acontecer? Né? O que isso significa? Basta a gente olhar, buscar elementos que são, por exemplo, simétricos. Por exemplo, o i e o menos i. Eles são simétricos e eles geram, olha só, o v1 e o v2, eles também são simétricos com relação à origem. Então, se você for ver, né, o v1 é esse cara aqui, ó, menos 1 mais raiz de 3i. E esse aqui, que seria o meu v2, ele vai valer 1 menos a raiz de 3i. Então, se você for ver, esses dois caras são simétricos em relação à origem, assim como o i e o menos i. Então, esses dois valores de x aqui estão bons para a gente pensar, né? Então, a gente poderia pensar aqui, ó, x2 vezes alguém, que é um z, tem que dar quanto? Tem que dar o v1. E aí, depois a gente verifica se o x3 vezes esse mesmo v, esse mesmo z, melhor dizendo, consigo gerar o z2. Tá bom? Então, aí eu teria que conseguir gerar, né? Deixa eu corrigir aqui, gerar o meu V2. Aí, qual que é a ideia, né? Eu precisaria ver se eu estou indo para lá ou indo para cá. Então, nesse caso, como eu estou pegando esse, gerando esse, e esse aqui gerando esse, então nada de se esperar que o x4, né, seja, né, multiplicado por x4, multiplicado por esse z, tem que gerar quem? Tem que gerar o V3. Essa daqui é o roteirão que a gente tem para fazer o exercício. Caso contrário, o que a gente teria que pensar, né? A rotação poderia ser diferente, então eu poderia pensar que o x2 vezes o z gera o v2, né? Ou x3 vezes o z gera o v1. Então, no caso aqui, eu peguei essa justamente para pensar na rotação, né? Porque, em geral, quando a gente multiplica dois números complexos, a rotação é no sentido anti-horário. E se você for ver, o que a gente está fazendo aqui é uma multiplicação de dois números complexos. Então, a gente tem uma rotação no sentido anti-horário. Então, por isso que eu pensei, né? Vamos pegar esse cara, na hora que eu multiplicar para gerar esse. Aí eu pego esse cara, na hora que eu multiplico vai gerar esse. Aí eu pego esse cara, na hora que eu multiplico vai gerar esse daqui. Porque a gente tem que pensar em 3 vértices consecutivos para gerar 3 vértices consecutivos. Essa é a ideia, essa foi a estratégia que eu pensei. Claro que a gente poderia pensar, será que esse daqui vai gerar o outro? Então seria um teste a gente fazer. Mas vamos lá, vem comigo. O que eu vou fazer aqui, ó, pessoal? O x2 ele é conhecido, então o x2 ele vai valer o quê? O i, tá bom? Então o x2 ele é i. O z eu não sei, então eu vou chamar ele aqui, vou deixar apenas z. Tem que ser igual ao v1, e o v1 é menos 1 mais raiz de 3i. Então vai ficar menos 1 mais raiz de 3 vezes i. Então significa que esse z eu posso fazer ele menos 1 mais raiz de 3i dividido por quanto? Dividido por i. Se eu multiplicar em cima e embaixo por menos i, né? No caso, eu vou multiplicar por i mesmo, então eu vou multiplicar em cima e embaixo por i. Então vai ficar menos 1 vezes i, então vai ficar menos i. Raiz de 3i vezes i, né? I quadrado é menos 1, então vai ficar menos a raiz de 3. E isso daqui dividido, né? Se eu estou multiplicando por i, i ao quadrado é menos 1. Então aqui vai sobrar para mim, na hora que eu dividir tudo, vai ficar raiz de 3 mais i. Então esse cara aqui é o meu candidato ao z que faz com que todas essas coisas aconteçam. Então agora a gente precisaria verificar se ele funciona para os outros. Se funcionar, já vai ser esse. Pô, Walter, e se não funcionasse nenhum desses três? Aí a gente teria que pensar na outra rotação como sendo uma possibilidade, tá bom? Então o que vai acontecer aqui? Ó? Então a gente vai ter o meu x3, que vai ser o menos i, vezes o z. Ele tem que ser igual a quem? Ele vai ter que ser igual ao o V2, né? Só que o V2 nosso, ele é 1 menos raiz de 3i.
Para eu ser mais maroto, eu não vou pegar esse z e vou substituir, eu vou ver só se esse z gera a mesma coisa. Então, tipo, 1 menos a raiz de 3i dividido por quem? Dividido por menos i. Vou multiplicar por i de novo, então aqui 1 vezes i vai ficar i. Raiz de 3i vezes i ficaria menos raiz de 3. Aí com esse menos vai ficar mais, então ficaria mais raiz de 3. Aí aqui no caso, menos i vezes i ficaria menos i quadrado. Só que quadrado é menos 1, então vai ficar mais 1. Então isso aqui dividido por 1, então não vai afetar. Então deu de novo raiz de 3 mais i. Opa, então isso aqui tá bom. Claro que, em geral, se a gente fosse pegar esse z, esse x2 e esse x3 e multiplicasse por v1 e v2, vocês iam perceber que ia dar certo. A grande questão está aqui, ó, esse cara, o x4 e o x1, para a gente entender da onde que está vindo a rotação. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu x4, que é, no caso, raiz de 3 menos 2i, vou multiplicar por z e tem que dar o v3, ou seja, tem que dar esse cara aqui, que é 5 menos raiz de 3i. Então, tem que dar esse cara aqui. Bom, agora o que a gente pode fazer? Eu posso fazer a divisão normal, eu posso, por exemplo, fazer a multiplicação. Vamos fazer a multiplicação, porque fazer multiplicação é mais fácil que fazer divisão. Então, vai ficar raiz de 3 menos 2i vezes quem? Raiz de 3 mais i. Nossa meta é verificar se essas duas coisitas são iguais. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Raiz de 3 vezes i vai dar raiz de 3i. 2i vezes raiz de 3 aqui vai ficar menos 2 raiz de 3i, beleza? E aqui a gente vai ter menos 2i vezes i, vai ficar menos 2i quadrado, só que quadrado é menos 1, então fica mais 2. Bom, então 3 mais 2 é igual a 5, e raiz de 3i menos 2 raiz de 3i vai ficar menos raiz de 3i. Olha só que chique, cheguei aonde eu queria. Então significa que o meu z que faz essas coisas acontecerem, ele é realmente o raiz de 3 mais i como sendo a resposta para o nosso problema. Então, como eu disse para vocês, se você pega esse e multiplica pelo z que a gente encontrou, daria BO, então não teria como a gente determinar ele. Uma outra maneira, né, que a gente, como eu disse para vocês, que seria o teste, seria pegar, por exemplo, o x3, né, o x2 vezes o z, e teria que dar, por exemplo, o v2. Então, ó, pego esse, faço o z e deu v2. Então, minha rotação é um pouquinho mais longa, né? Tem um grau de rotação maior aqui. Eu peguei este, multipliquei por z e deu v2, ou seja, deu esse cara aqui. Aí a gente até poderia fazer, né? Esse multiplicar por z e ter que dar o v3. Mas aí, de qualquer forma, a gente teria que pensar em elementos, né, no caso aqui, simétricos, para ficar mais fácil. Então, você teria muitos testes a fazer. Então, esse aqui é um exercício que eu diria que é um exercício braçal, muito difícil, você teria que ter um pouquinho de sorte de, na primeira tentativa, já encontrar os caras, os candidatos, né? No caso aqui, eu peguei esses dois, porque justamente aqui nós temos dois caras que são simétricos com relação à origem. Então, se eles são simétricos com relação à origem, eles são os bons caras para dar o que eu quero. Então, tipo, esse pode vir nesse, e aí, no caso, esse vem nesse aqui. Ou o contrário, né? Esse vem nesse aqui, e esse vai lá, né? Então, tipo, como a rotação foi ao contrário. Mas como eu disse para vocês que a rotação de números complexos é no sentido anti-horário, então por isso que nada mais justo pensar dessa maneira, beleza? Então aqui não teria problema nenhum você terminar a resposta como sendo esse. Então, o que ele quer? Determine z, pronto, determinei. A maneira com que eu determino é irrelevante nesse caso. No caso, né, obviamente, eu determinei de uma maneira um pouquinho mais usual. Uma outra maneira de a gente poder resolver esse exercício, essa resolução não é minha, no caso, né? Em geral, a maioria das resoluções de matemática, elas acabam se repetindo, né? Então, o que acontece? Aqui a gente tem uma rotação de um ângulo de 30 graus. Se você for perceber, isso aqui é um ângulo de 30 graus. No caso, porque a gente tem aqui esse ângulo maior aqui é um ângulo de 60 graus, por causa do raiz de 3 aqui, então a gente vai ter um ângulo de 60 graus, então esse aqui é um ângulo de 30. Então aí o que a gente poderia fazer, né? Eu poderia pegar um número complexo daqui, rotacionar 30 graus e verificar quando que ele cai. Mas a grande questão a gente precisaria saber, por exemplo, como que esse cara aqui ele está no centro de alguma circunferência, eu preciso saber o seu módulo, né? Então é nesse sentido que a gente poderia resolver de uma outra maneira. Tá bom? Então é isso que a gente tem. Beleza? Então, pessoal, é isso. Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha gostado aí da questão. Questão bastante difícil, pelo menos eu achei. Nada usual daquilo que eu já tinha feito na vida até hoje.
a respeito de conjunto dos números complexos. Um grande, hiper, mega abraço para você. Diga aí se você gostou, se você achou muito difícil, mas deixa seu comentário, comenta e a gente se encontra aí no nosso próximo vídeo. Tchau!